Olá, hoje nós vamos direto ao ponto. No livro de Gênesis, capítulo 5, o versículo 28 diz assim: E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, e chamou o seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho das nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Nós resolvemos no dia de hoje tomar como personagem e tema da nossa proposta de hoje, da nossa meditação de hoje, Noé. E é interessante lembrar que Noé marcou uma época, um tempo em que se termina uma geração, em que há um edito de Deus, uma consequência da justiça de Deus sobre a humanidade. Diz a palavra de Deus que o Senhor ordenou a Noé a se preparar, porque Noé buscou ao Senhor, mas, no entanto, não somente se preparar, mas anunciar as pessoas da região, do seu convívio, de que haveria de vir o dilúvio. O Senhor Jesus toma Noé como exemplo de que tudo isto em que nós vivemos será novamente destruído. Ele disse a seguinte mensagem: nos dias de Noé, comia-se, bebia, dava-se em casamento, até então que veio o dilúvio. Até que veio então a justiça de Deus sobre os humanos, e que naquele tempo desprezou o Senhor, e que naquele tempo desprezou a preparação de Deus. Nos dias atuais é a mesma maneira. O Noé de hoje pode ser você, aquele que irá anunciar que a vinda do Senhor está próxima. Muitos aqueles que ouviram Noé falar acerca do dilúvio não creram, pois não havia chuva sobre a face da terra. E as pessoas duvidaram daquilo que Noé, acerca daquilo que Noé pregava, acerca daquilo que Noé falou, por não compreender como poderia acontecer tal coisa de qual Noé falava. Mas pela fé, Noé acreditou, Noé fez o seu trabalho pela fé. Não é diferente na nossa atual geração, das quais nós pregamos, anunciamos. Muitas pessoas ouvem acerca do Evangelho, acerca do tratado de Deus com o homem, e, no entanto, não acreditam, no entanto, não percebem, não recebem o Evangelho por desacreditar, já que a sua mente não alcança o entendimento daquilo que nós pregamos, que é o Evangelho de Jesus Cristo, de que o Filho de Deus veio à Terra, morreu pelos nossos pecados, sendo toda a humanidade, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, e, no entanto, a justiça de Deus se aplicou em seu Filho quando ele é condenado à morte em cruz, uma condenação. Jesus Cristo foi vituperado, Jesus Cristo foi rejeitado e morto e crucificado, e o sangue que foi derramado, assim como o sangue que era do Cordeiro,
que era outrora feito pelo sacrifício do pecado. No entanto, de uma vez por todas, o Filho de Deus derramou sangue inocente e aceito por Deus por justiça para trazer à humanidade a sua presença. Noé anunciou àqueles que estavam ali de que Deus mandaria chuva, mandaria água e seria destruída aquela geração. O povo não deu ouvido. Mas aqueles que não deram ouvido e sofreram as consequências. Na atual geração, da mesma maneira, o próprio Deus, pelo Evangelho de Jesus Cristo, anuncia a salvação a todo aquele que aceitar, que crê, e é pela fé, porque não há um justo, mas sendo justificado pelo sangue derramado, vertido na cruz do Calvário, diz a palavra de Deus que este justo justificará a muito. Uma pessoa justificada torna-se justo. Portanto, o justo viverá pela fé, pois aceitando o sangue do Cordeiro que foi vertido na cruz do Calvário, será livre, será absorvido da sua culpa e promete o Senhor dar-lhe vida e vida com abundância, vida eterna. Mas do mesma maneira, daqueles que não aceitaram, não acreditaram nos dias de Noé, da mesma maneira será nos dias do Filho do Homem, como o próprio Senhor anunciou, de que viria, regressaria para fazer justiça, para dar àqueles que o aceitaram uma grata e justa coroa, coroa de vida eterna. Porém, os que rejeitarem, os que não a aceitarem, serão destinados ao inferno. Muitos não acreditam, assim como muitos não acreditaram que haveria chuva sobre a face da terra de modo a acabar com aquela geração. Muitos não acreditam de que o próprio Deus, por ser justo, mas é exatamente por isso, por Deus ser justo, que ele justifica o ímpio pela morte do seu filho. No entanto, aquele que não aceitar este sacrifício será condenado por rejeitarem aquilo que o próprio Deus fez para a sua e para a minha salvação. Que você venha acreditar na palavra de Deus, que você venha acreditar, crer naquilo que o Senhor fez por mim e por você, e receber de Deus o perdão dos pecados e viver uma vida na presença do Senhor, recebendo de Deus e mais a vida eterna, recebendo de Deus aquilo que Ele proporcionou para mim e para você. O Senhor Jesus, quando Ele tenta dar as últimas palavras aos discípulos, ele diz: não fiquem perturbados os vossos corações. Crede em Deus, crede também em mim, pois na casa de meu pai há muitas moradas, e porque se não fosse assim, eu nem vou-lhe teria dito, porque eu vou preparar lugar, e virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O Senhor Jesus foi para a sua glória, foi visto por vários irmãos e mais.
Dois anjos, depois que Jesus se ocultou à vista dos discípulos, dois anjos descem e disse: Este mesmo Jesus que vocês acabaram de vir subirem nas nuvens, ele regressará. Ele voltará, e é a promessa que Deus tem para mim e para a sua vida. Ele voltará para nos buscar, para levar para si mesmo. Fique com esta palavra para o seu coração no dia de hoje. Aceita Jesus como teu Salvador e aceita a promessa de Deus. Receba na sua vida o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e conceda uma nova oportunidade. Muito obrigado pela sua visualização. Muito obrigado pelo seu compartilhamento, pelo gostei ou não gostei, mas que você receba a mensagem de Deus, porque isso é aquilo que nós trazemos para o seu coração, para a sua alma, para a edificação do seu espírito. Que Deus te abençoe. Até uma próxima, permitindo o Senhor. Deus abençoe.